Hoje vamos falar de um tema extremamente polêmico que se chama a Cabala da traição. A gente vai analisar o que o judaísmo acha de ser traído e de trair. Vamos fazer um lechaim primeiro, porque realmente é um tema muito polêmico. Eu peço desculpas pela minha voz, que eu estou um pouquinho muito rouco, mas se Deus quiser, Hashem vai ajudar e teremos voz para fazer esse show. Lechaim a todos. Pessoal, um dos temas mais polêmicos, mas ao mesmo tempo mais presentes na nossa vida é o conceito da traição. Quem aqui já não ouviu alguma história de traição, alguma novela de traição, algum filme de traição? Aliás, acho que nunca foi feita uma novela da Globo que não tenha traição, senão a novela perderia todo o seu sentido. Então, de alguma forma, as pessoas gostam ou não gostam de traição. Porque se ninguém gostasse, não pegaria tanto nos filmes, nas novelas. Então vamos tentar analisar, tanto em namoros, como em amizades, como em casamentos e até mesmo em âmbitos mais espirituais, qual seria a ideia de um traidor, de uma pessoa trair. E como vocês conhecem as minhas aulas, a gente não vai analisar isso apenas de uma forma técnica e metódica, mas a gente vai tentar pegar a espiritualidade, a mística, a cabala, que tem por trás da necessidade, eu repito, a necessidade do ser humano trair. Porque se as pessoas fazem, em algum lugar, isso é necessário. Eu não estou incentivando de jeito nenhum, eu não estou apoiando, mas eu estou apenas notando que isso existe e precisa então ser explicado. Lechaim com coca agora. Sejam todos bem-vindos, vamos começar o nosso tema. Então, em primeiro lugar, como eu estava falando, é algo que faz parte da realidade, principalmente do homem moderno, o conceito de traição. Tem muita gente que nem acredita mais em um casamento monogâmico. Existe muito essa polêmica hoje em dia, essa discussão. Será que o homem, inclusive a mulher também, será que nasceram para serem de alguém para o resto da vida? Será que esse modelo de casamento, que talvez antigamente funcionava mais, de um para uma e uma para um, para o resto da vida, aquela fidelidade, aquela lealdade, será que o ser humano nasceu para isso? Ou, como dizem os mais modernos, o mundo é do poliamor. Talvez uma pessoa tenha a capacidade de amar várias pessoas simultaneamente, certo? Talvez uma pessoa ela é capaz de ter várias mulheres ou vários homens, como realmente acontecia nos tempos bíblicos. Quem já estudou um pouco da Torá, a Torá permitia a poligamia. Por exemplo, os nossos patriarcas, o patriarca Jacó, ele teve 4 mulheres, das quais saíram as 12 tribos. Por exemplo, o rei Salomão, que resolveu ter nada mais, nada menos do que 1000 mulheres. Então nós sabemos que a Torá, ela acreditava, de alguma forma, na poligamia. Em belo momento, há 1000 anos atrás, veio um grande rabino que se chamava Rabbeinu Gershon. Desculpa. O Rabbeinu Gershon fez um decreto no judaísmo, o qual proibia o casamento de um homem com várias mulheres. Ele proibiu a poligamia. Ele viu que não estava funcionando. As mulheres estavam brigando muito. Entre outros problemas que estavam acontecendo, o homem já não conseguia sustentar também muitas mulheres, porque eles já estavam prevendo a invenção do cartão de crédito, e resolveram proibir a poligamia. Seja como for, desde então, o judaísmo não tem mais casamentos com várias mulheres. Por que eu estou contando isso? Muitos olham que o fato de o Rabbeinu Gershon ter proibido a poligamia foi uma questão técnica, ele viu que não estava funcionando, mas eu sempre costumo olhar de uma forma mais espiritual e mais cabalística. Claro que a Torá acredita que o verdadeiro relacionamento ele é monogâmico. Claro que a Torá acredita que o verdadeiro amor intenso,
o amor fiel, o amor leal, ele acontece apenas entre duas pessoas. Porque ele envolve uma intimidade, ele envolve uma intensidade, uma lealdade que só pode acontecer entre duas pessoas. E por isso, mesmo esses casamentos poligâmicos sempre tinham uma preferida, certo ou não? Pode ver na Torá. Nunca acontecia do homem amar todas as mulheres por igual. É muito bonitinho falar isso, mas aparentemente não é algo que funciona dessa forma. Então, mesmo que era permitido, o verdadeiro amor, ele sempre aconteceu, talvez em momentos diferentes, mas entre duas pessoas. Por que eu estou falando isso? Eu vejo que no nosso mundo está acontecendo um fenômeno, na minha opinião, muito covarde. Dá para entender, mas é muito covarde. Os jovens, as pessoas de hoje, percebendo que a traição é inevitável, começam a inventar modelos de casamento e modelos de relacionamento no qual tudo pode. Porque para não se machucar, certo? Vamos falar, pode namorar com várias. Esse negócio de ciúmes é uma coisa do ego. Esse negócio de possessão é uma coisa do ego. Ou seja, é uma coisa clara para mim. Eu aconselho a leitura de um livro que eu gosto muito do Pondé, que se chama Amor para Corajosos, no qual ele aborda um pouco isso. Que, na verdade, a covardia da nossa geração levou a um estado que facilita as coisas. Mas qual que é o grande problema? Não tem entrega nenhuma. Se você consegue realmente achar que você consegue amar igualmente e se entregar para várias pessoas, você não está se entregando. Claro que o amor envolve sofrimento, envolve medo, envolve risco. Não tem garantia nenhuma que vai durar para sempre. E aí que está a graça. Você vai se arriscar? Quem sai na chuva é para se molhar, mas as pessoas não querem mais se molhar. Então você inventa um jeito que você faz um pedacinho para cada esquema, como diz a música, e ninguém sofre mais. Ninguém sofre mais. Mas ninguém se entrega mais, ninguém se compromete mais, e o prazer da entrega, ele é completamente diferente. Vamos fazer um lechaim? Porque agora eu quero começar a analisar com vocês, de acordo com a Torá, qual é a origem, como nós no judaísmo solucionamos esse problema da traição. Como não trair? Por que as pessoas traem? Lechaim a todos. Vamos começar do começo. Hoje nos Estados Unidos existem pesquisas que começaram a querer explicar por que alguém trai. Não quando o casamento está mal. Aí talvez dá para entender. Não quando está tendo abuso, não quando está tendo brigas incessantes. Não. Um casamento bom. Tá tranquilo, a mulher gosta dele, ele gosta da mulher, ou outros tipos de casamentos. Por que uma pessoa trai? Eu me lembro que quando Tiger Woods traiu a mulher, não sei se já ouviram falar, Tiger Woods, o maior golfista em sua época da história americana, ele era o esportista mais bem pago do mundo. Patrocínio da Nike, patrocínio das maiores marcas, e tinha aparentemente um bom casamento. Descobriram que ele tinha uma amante. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a maioria dos patrocinadores, porque os Estados Unidos é muito sério com isso. Falaram, esse é o exemplo que ele vai dar para os nossos filhos. Ele perdeu patrocinadores. E não só isso, abalou mentalmente toda a sua vida. Ele começou a perder todos os torneios, até hoje não ganhou mais nenhum torneio. E a grande pergunta dos estudiosos das grandes universidades americanas é, por quê? Por que ele botou tudo a perder se ele sabia que ele podia se ferrar? Ele sabia que ele podia perder tudo. E os estudiosos chegaram na seguinte conclusão. Insegurança. O homem, vou entrar um pouquinho agora em psicologia. A mulher também, mas de uma forma diferente. Mas o homem principalmente, Freud explica isso bastante, tem uma insegurança desde a sua infância. Ele precisa mostrar que ele é bom. Ele precisa mostrar que ele funciona. Ele precisa mostrar que ele conquista. Tem um vazio lá dentro que precisa de afirmação o tempo todo. Ele casou. A mulher dele gosta dele.
A mulher dele ama ele. Para que ele precisa de um amante? Sabe por quê? Porque já que ele se acha um nada lá dentro, já que ele não se valoriza, já que o autoestima é muito baixo, quem gosta de mim também não vale nada. Vocês estão entendendo? Se eu não valho nada, quem gosta de mim não vale nada. Deve valer pior do que eu, né? E essa é a explicação que muita gente pergunta, por que todo mundo quer a pessoa mais difícil, né? Todo mundo quer o difícil, a difícil. Ninguém quer a pessoa fácil. Por quê? Qual que é o motivo psicológico? Porque a pessoa fácil gosta de você, mas você não gosta de você. Você não quer alguém que gosta de você. Você quer alguém que não gosta de você. Porque se alguém que não gosta de você vai falar que você vale alguma coisa, aí você vira bom. Então toda hora a gente está querendo a confirmação, a afirmação da nossa existência do estranho. Se você chegar em casa e tua mãe falar que você está muito bonita, você vai falar, valeu mãe. Mas se você chegar no espaço K e um menino no bar vai falar que está muito bonita, fez a sua noite. Certo? Por quê? Porque o estranho falou que você é bonita. Sua mãe já gosta de você. A gente quer a novidade, a gente quer que o independente goste de mim, não aquele que é dependente. Existia uma piada judaica, antigamente, os judeus não eram aceitos em muitos clubes americanos. E um grande humorista judaico falou uma vez assim, uma frase: eu nunca frequentaria um clube que me aceitam. Porque se me aceitam, o clube não deve ser bom. Tem muita gente que vive assim a vida inteira. Deve ter alguma coisa errada lá. Estão gostando de mim? Se me aceitam? Se me curtem? Alguma coisa está errada. Quando a gente tem essa mentalidade, a gente sempre vai procurar o novo. A gente sempre vai procurar o diferente, o estranho. Por quê? Porque ele ainda não se vendeu para mim. Ele ainda não tocou em mim. Ele ainda não precisa de mim. Então ele é bom. Então a palavra dele vale. Mas infelizmente isso é uma grande ilusão. E é isso que leva uma pessoa a trair. A esposa dele também não vale nada. Sabe por quê? Porque ele não vale nada. Se ela gosta de mim, deve ser que ela também não vale nada. Eu preciso da outra falando que eu valho alguma coisa. Isso é o que os estudiosos americanos, a maioria dos psicólogos, chegaram na conclusão. Por que alguém bota tudo a perder por um affair, por um romance, por um amante? Vamos fazer mais um Lechaim, que o tema de hoje é muito picante, é muito polêmico. Para entender isso, eu queria entrar agora com vocês na visão da Torá. Só para falar rapidamente, eles chegaram na conclusão que as mulheres traem por outro motivo. A mulher normalmente trai se ela não se sente segura, se ela não se sente amada. E isso não quer dizer que não tenham outros casos. Isso são os que os psicólogos falam. Eu queria entrar hoje em algo muito mais profundo, pessoal. Aqui não é psicologia. Aqui não é apenas filosofia. Aqui é Kabbalah. A mística da Torá. Vamos ver o que o judaísmo fala sobre isso. Qual é a maior traição da Torá? Alguém sabe? Qual é o maior caso de traição que aparece na Bíblia? Ela se chama, e todos vocês já ouviram falar, o bezerro de ouro. Não teve uma traição maior que o bezerro de ouro. Vamos entender essa história. Eu vejo muita gente falando, o povo judeu foi idiota, ele fez o bezerro de ouro. Acabou de ver, presta bem atenção, olha a história que louca. O povo judeu ficou 210 anos escravos no Egito. Deus tira eles do Egito, mostra 10 pragas. Vocês podem assistir as novelas da Record, vocês vão ver isso. Saiu, abriu o mar. Alguém aqui já viu abrir o mar para você? Deus apareceu no Monte Sinai e deu os 10 mandamentos. Passa 40 dias. Moisés demorou um pouquinho para descer da montanha. Demorou um pouquinho. Foi um erro do cálculo do povo judeu, na verdade, que eles acharam que passou 40 dias e não passou. Vai o povo e faz o quê? Um bezerro de ouro. Eles pegam doações de todo o povo, fundiram o ouro, constroem um bezerro e falam,
Ele Eloquecha Israel. Esse é teu Deus Israel. Malucos? O que aconteceu? Eles achavam que um bezerro de ouro virou Deus. Deus tirou... ouve até o final. Deus tirou eles do Egito. Deus mostrou 10 pragas. Deus abriu o mar. Deus deu a Torá. Deus falou com eles. Atrasou um pouquinho. Vamos dizer que realmente atrasou um pouquinho. Será que é normal que eles trocam de Deus? Agora você não é mais nosso Deus. Agora o nosso Deus é um bezerro de ouro. O que vocês entendem dessa história? Então eu já vi muita gente falando, o povo judeu era bobo. O povo judeu era idiota. Não. Aí você não entendeu a história da Torá. Sempre que você lê uma história da Torá e você fala, eles eram bobos, você não entendeu a história da Torá. A história da Torá tem uma profundidade, é deep, a Torá é profunda. A Torá não conta uma história do passado, a Torá conta uma história do presente. Por que nós traímos? Você acha que o povo judeu parou de acreditar em Deus? Claro que não! Deus apareceu para eles, Deus salvou eles, Deus mostrou os maiores milagres para eles. A necessidade de fazer um bezerro de ouro não era por falta de fé em Hashem. Eles acreditaram em Deus, eles acreditavam em Deus. Vê se faz sentido para vocês isso que eu vou falar agora para vocês. Vocês já viram um filho mimado? Se um filho é muito mimado, recebeu tudo de bom, tudo que ele precisava a vida toda. O pai e a mãe, tudo que o filho queria, dava. Tudo que o filho precisava, na hora. Protegia o filho na escola. Protegia o filho dos amigos. Ajudava o filho a fazer decisões. Eu pergunto para vocês. O que vai virar esse filho? O que vai virar esse filho? Vocês acham que ele vira um ser humano bom? A história mostra que não. Por quê? Mal agradecido. Mal agradecido. Ele não gosta dos pais. Ele não está agradecendo tudo que os pais fizeram para ele. Será que é isso? A gente vê que muitas vezes o filho que recebeu tudo de bom, ele trai os pais. Ele faz o contrário do que os pais queriam dele. Ele vira rebelde. Você acha que é culpa do filho? Não é culpa do filho. O que aconteceu aqui? Quero mostrar para vocês uma coisa muito, muito forte do amor. O amor, pessoal, sufoca. E quando o amor sufoca, ele não é um bom amor. Quando o amor reprime, quando o amor tira a tua independência, você para de viver, você para de existir. Quando um filho ele é muito mimado, quando um filho recebeu tudo de bom, maravilhoso, mas é péssimo. Por que é péssimo? Porque ele sente que toda a vida dele depende dos pais. Ele não aguenta mais. Ele precisa escapar. Ele precisa sentir que ele continua a existir. Isso é a traição pela Torá. Sabe por que o povo judeu fez o bezerro de ouro? Deus era tão bom, mas tão bom, que a gente não queria mais isso. Não sei se vocês estão entendendo. A gente não queria tão bom. Porque a nossa dependência em relação a Ele, a nossa necessidade agora de Deus ia virar total. A gente não fez um pequeno pecado. A gente não comeu um Big Mac no McDonald's. A gente não fez uma pequena... A gente fez o pior pecado da Torá. A gente traiu Deus. A gente fez uma idolatria. É de propósito. O filho mimado, muito mimado, ele trai os pais. Porque ele precisa mostrar que ele está aqui. Ele precisa mostrar que ele existe. Ele precisa mostrar que ele tem uma independência. Essa é a origem da traição na Torá. Agora, por que acontece isso? Qual é o erro do amor para levar a uma coisa dessas? Qual é o amor saudável? Qual que é o amor equilibrado? Qual que é o amor kasher?
Lechaim, pessoal, que a gente possa entender. Agora eu vou falar para vocês da Nekude. Esse é o ponto da aula de hoje. Sabe onde começa o problema? Quando a gente começa a idolatrar o amor. Isso foi o bezerro de ouro. Idolatria. O amor não pode ser uma idolatria. Hoje, muita gente idolatra o amor. Ele fala, eu preciso estar amando. Eu preciso amar alguém. Eu preciso estar sentindo o meu coração palpitando por alguém. O que é esse amor? O amor não é uma coisa. Quando o amor vira uma coisa, ele vira definido. Ele vira uma idolatria. E aí ele sufoca. Porque ele estagnou. Ele estacionou. Existe uma frase da Ética dos Pais, Pirkei Avot, que fala uma coisa maravilhosa. Vou falar em hebraico e eu vou traduzir para o português. Kol ahava atluya bedavar bteila davar bteila ahava. Todo amor que depende de uma coisa, quando se anula a coisa, anula-se o amor. Kol ahava she'ein atluya bedavar. Todo amor que não depende de alguma coisa, tluya bteila davar ein bteila ahava. Quando se anula a coisa, não se anula o amor. O que quer dizer isso? Se o amor é condicional, ele acaba quando acaba aquela coisa. Quando o amor é incondicional, ele dura para sempre. Eu vou falar uma nova explicação, uma explicação mais profunda no Pirkei Avot. Quando o seu amor, ele vira uma coisa, quando o amor, ele estagnou, quando o amor, ele é idolatrado, quando o casal ele acha que ele precisa continuar vivendo o mesmo amor que ele vivia antes, e se mudar, Deus nos livre, acabou o amor, isso é uma idolatria. Quando o amor ele vira uma coisa, você está idolatrando aquele amor da juventude, aquele amor da adolescência, aquele amor de antes. Quem falou que o amor tem que ser igual para sempre? Para de achar que o amor é uma coisa, o amor é infinito, ele muda o tempo todo, ele é flexível, ele tem que fluir, ele tem que ser misterioso, ele tem que se descobrir toda hora. Sabe qual é a solução para a traição? A traição. Vou explicar o que eu quero dizer. O único jeito da pessoa fugir da traição é ela saber trair, mas tem que saber trair direito. O ser humano nasceu para trair. Não, Sharon, não é triste. É a maior maravilha que você vai descobrir hoje. O judaísmo, a Hassidut, a Kabbalah nos explica que nada do mundo que Hashem criou é uma coisa totalmente negativa. Ao contrário, quando você quer criar um problema, você encontra a solução no próprio problema. O problema da traição é solucionado com a traição. Tem que saber trair. O que quer dizer saber trair? Qual é a essência da traição? Qual é a alma da traição? Qual é a espiritualidade da traição? Pessoal, trair é viver. Todos nós traímos. Você tem que se trair o tempo inteiro. Por exemplo, uma pessoa que estaciona na vida, uma pessoa que fica na mesma opinião a vida toda, uma pessoa que pensa do mesmo jeito a vida toda, ele virou um poste, ele não é uma pessoa. A pessoa tem que saber se trair todo dia. Sabe o que quer dizer se trair? Dudu, ontem você pensava assim, hoje você viveu, hoje você conheceu pessoas, hoje você teve experiências, hoje você conversou com pessoas, vira uma nova pessoa. Porque se você não se trair, é aí que você está traindo. Você não pode ser o mesmo de ontem. A gente muda o tempo todo. Uma pessoa que tenta estagnar, ele quer uma segurança, ele quer uma garantia, ele quer o mesmo casamento que ele tinha 10 anos atrás. É uma idolatria. Essa pessoa parou de viver. Trair é necessário, mas tem que saber como trair. E vamos ver agora qual é a traição kasher e qual é a traição
negativa. A traição negativa é quando a pessoa foge. Esse casamento não está dando certo, deixa eu procurar outro. Essa pessoa não está dando certo, deixa eu ir para outro. Esse cara não está legal, deixa eu ir para outro. O que acontece? Você não percebe. Mas uma pessoa que fica trocando de pessoa todo dia, ele está fazendo a mesma coisa todo dia, com pessoas diferentes. É a vida mais monótona de todos. Agora, uma pessoa que ela trai a própria esposa, uma pessoa que trai o próprio marido, mas sabe com quem que ela trai? Com o marido. Tem que aprender a trair com a mesma pessoa. O que significa trair com a mesma pessoa? Você entender, porque essa é a realidade, e você descobrir que nunca as pessoas são as mesmas. Nunca a pessoa de ontem é a pessoa de hoje. Mas você tem que ter a coragem, você tem que ter a liberdade, você tem que ter a inovação e a vulnerabilidade de falar: hoje eu não estou casado com a mesma mulher de ontem. Hoje eu estou casado com aquela mulher de ontem que aprendeu novas coisas, que viveu novas coisas. Será que eu estou preparado para ela? Tem um texto maravilhoso do Arnaldo Jabor, jornalista, que ele fala: eu já me divorciei e casei 30 vezes. E aí todo mundo falou: uau, 30 mulheres? Não, foi com a mesma mulher, procurem na internet. Ele fala: eu já casei 30 vezes com a mesma mulher. É fácil casar com 30 mulheres diferentes. O difícil é casar 30 vezes com a mesma mulher. Para isso tem que saber se trair do jeito kasher, do jeito permitido, do jeito positivo. A pessoa falar: hoje eu não sou o mesmo, hoje ela não é o mesmo. Essa é a graça. Agora, se todo dia eu pego alguém pela primeira vez, eu estou todo dia monótono, na verdade. Então as pessoas falam: não, a poligamia é necessária, porque você enjoa de comer batata frita todo dia. Você enjoa da mesma coisa. O problema está com você, porque você está olhando a mesma coisa todo dia. Não é a mesma coisa. O amor não é estagnado, as pessoas não são iguais. Como já diria o filósofo Heráclito: nunca um homem mergulha no mesmo rio 2 vezes. Pois quando ele mergulha novamente, as águas não são as mesmas e ele não é mais o mesmo. Pessoal, finalizando a nossa aula, vamos fazer um Lechaim. Fiz pouco Lechaim hoje. Mas é uma coisa agora, eu quero falar do coração. Lechaim, Lechaim. Quando o povo judeu fez o bezerro de ouro, sabe por que eles fizeram? Eles idolatraram Hashem. É uma coisa ruim. Eles idolatraram Deus. Eles acharam que Deus estagnou. Eles achavam que religião, que o judaísmo é a mesma coisa sempre. Isso sufoca. Algo que é igual sempre sufoca. Algo que muda todo dia não sufoca. Tem que saber trair. O povo judeu traiu errado. Eles trocaram de Deus. Esse foi o pecado. Tem que saber trair Deus com Deus. Tem que saber descobrir Hashem todo dia de uma forma diferente. Tem que saber descobrir a vida todo dia de uma forma diferente. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos da nossa história. Como todos os grandes sábios e tzadikim, homens iluminados do judaísmo, eles sabiam trair e trair muito bem. Rabi Yehuda Anassi, Rabi Yehuda, o príncipe, ele inventou a Mishnah. Ele escreveu a Torá oral, o famoso Talmud, que é tão estudado hoje no mundo todo. Era proibido até a época escrever uma interpretação sobre a Torá. Disse Rabi Yehuda Anassi: o povo está se dispersando pelo mundo, o povo está se assimilando, precisa inovar no judaísmo. Eu vou escrever o Talmud. Ele escreveu o Talmud. Foi criticado por alguns e totalmente aceito por todos os judeus até hoje. Maimônides, o grande legislador judaico, médico do sultão do Egito,
Primeiro homem que escreveu um código de leis no judaísmo. Muito criticado na sua época, Maimônides. Sabe por quê? Ele estudava filosofia grega. Ele era médico. Os rabinos não aceitavam isso. Hoje, uma unanimidade. Maimônides inovou. Baal Shem Tov fundou o Hassidismo. Muita gente fala, o que é o Hassidismo? Está revelando a Cabala, está revelando a mística judaica, é proibido. O Baal Shem Tov falou, não! Agora o mundo está preparado, vamos revelar a alma do judaísmo para todos. Ele foi considerado um herege na sua época. Hoje, uma unanimidade por todo o mundo ortodoxo. O Rebbe de Lubavitch, uma revolução. Religiosos são igual não religiosos. Mandou emissários pelo mundo todo. Quebrou essa barreira que tem entre ortodoxia e não ortodoxia. Muitos falaram, Rebbe, como você está fazendo isso? Hoje, uma unanimidade. Pessoal, os grandes tzadikim sabiam trair, mas eles sabiam trair direito, com a mesma pessoa. Eles traíram com Hashem e não sem Hashem. Infelizmente, tem algumas linhas que reformam o judaísmo, que modificam, e eles acham que para o judaísmo continuar atual, precisa modificar as leis, precisa modificar as coisas. Isso é igual a mudar de mulher. Aí é fácil. O difícil e o verdadeiro é você continuar com o mesmo judaísmo. O judaísmo é o mesmo, mesmas halachot, mesmas leis, é o judaísmo milenar. Mas se você não adaptar o judaísmo para a realidade do mundo de hoje, é aí que você está traindo, porque você quer estagnar no tempo. Então o verdadeiro traidor é aquele que não sabe trair. Eu quero contar apenas uma pequena história para vocês. Comendo gelo aqui um pouquinho. Maimônides, ele escreveu alguns dos seus livros mais importantes em egípcio, em árabe. Quando foram traduzir o seu livro para o hebraico, presta bem atenção nessa história. O tradutor queria saber como se faz uma tradução. Pessoas que trabalham com tradução, como se faz uma tradução? Ele achou que a tradução deveria ser feita palavra por palavra. Palavra em árabe, palavra em hebraico. Palavra em árabe, palavra em hebraico. Veio Maimônides, o Rambam, ensinou para ele como traduzir. Sabe como se faz uma tradução? Não pode nunca ser palavra por palavra. Porque os idiomas são diferentes. As línguas são diferentes, as culturas são diferentes. Você precisa ler o texto inteiro, você tem que ler o parágrafo inteiro. Você precisa assimilar o que aquele parágrafo falou. E aí você está apto para traduzir. Uma tradução do português para o inglês não é palavra por palavra. Uma tradução do hebraico para o espanhol não é palavra, nunca pode ser palavra por palavra. Porque se você vai ser um papagaio, se você vai ser um repetidor, você vai estar traindo o texto original. Sabe quando você mantém a legitimidade do texto original, diz o Rambam? Você precisa entender o que você leu e transmitir para aquele público o que eles precisam entender. Eu acho que isso é a maior lição de todas. Um tradutor tem que trair. Ele tem que trair o texto original. Porque se ele não trai o texto original, aí ele é um traidor. Pessoal, vivemos numa geração sem muitos líderes espirituais, sem muitas revelações divinas, sem muitos milagres aparentes. Eu acho que a gente está numa época que cada um aqui tem que ser um traidor do bem. Cada um. Usa teu cérebro. Usa a tua cabeça. Com fé. Com emuná. Claro que tem que ter fé. Não pode distorcer o texto original de jeito nenhum. Não pode abandonar as nossas tradições. Não pode abandonar os nossos costumes de jeito nenhum. Mas se você não para pensar como o judaísmo se aplica nos tempos atuais, na era da internet, na era moderna, na era da liberdade, da democracia, se você continuar vivendo um judaísmo museu,
um judaísmo como ele era há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 50 anos atrás, e você não usa teu cérebro para pensar quais são as mensagens do judaísmo para a minha vida atual, aí você talvez não é um traidor, mas você é um idólatra, você está idolatrando algo do passado. Pessoal, essa é a alma da traição. E com isso eu quero finalizar. Sabe por que as pessoas traem? Hoje, pode entrar. Sabe por que as pessoas traem? Porque elas querem novidade. Elas querem inovação. Elas querem sentir que elas existem de alguma forma. A busca é boa. Infelizmente, nós somos às vezes covardes e nós traímos com a outra. Nós achamos que para ter novidade na vida precisa mudar de time, precisa mudar de escola, precisa mudar de líder, precisa mudar de religião. Não é isso. Isso é muito fácil, isso é covardia. O difícil é você trair dentro do teu casamento. O difícil é você enxergar todo dia a tua mulher como uma pessoa diferente. Mas para isso, você precisa se enxergar como uma pessoa diferente. E se todos nós entendermos a alma da traição, posso garantir, ninguém mais vai trair. Ninguém mais vai trair. Porque a traição verdadeira e mais gostosa e mais prazerosa é quando a pessoa ela consegue, dentro da linha que ela escolheu, dentro da sua tradição, dentro da sua fé, dentro dos seus valores, inovar e perceber o quanto eles são infinitos. Mas para isso, e com isso eu vou terminar, não pode idolatrar o amor. Não pode idolatrar a pessoa. Não pode esperar que o outro seja sempre igual. Eu vejo pessoas falando, não, mas ele não é o mesmo com quem eu casei. Graças a Deus. Graças a Deus. Imagina se ele fosse o mesmo com quem você se casou. Imagina se fosse igual. A vida não valeria nada, porque nós seríamos mortos. Nós estamos vivos. Mas ter a coragem de encarar a humildade, a vulnerabilidade de saber que todo dia nós precisamos conquistar o outro. Todos os dias nós precisamos nos conquistar. Essa é a verdadeira traição. Então, Lechaim a todos e que a gente possa realmente inovar, trazer cada um aqui presente e cada um do mundo virtual do seu jeitinho particular, com a sua personalidade, com a sua criatividade. Descobre como que o judaísmo é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que ele pode se trair o tempo inteiro.